Seja muito bem-vindo, estamos iniciando mais um Diga Sim Podcast. É uma alegria ter você aqui conosco novamente para mais um episódio maravilhoso. E nesse episódio estamos entrando num tempo muito bom, um tempo de alegria, um tempo bonito, o tempo do Natal, o tempo do Advento. Eu amo Natal, não tem um pisca-pisca no estúdio. Agora que eu fui reparar, a gente está sendo negligente, Nice. Cadê o nosso enfeite de Natal? Não temos ainda. Nós temos que ir atrás disso, gente. Estamos aceitando aí voluntários para armar aqui os enfeites de Natal aqui do nosso estúdio, hein, gente? Depois vocês já botam aqui no comentário o que vocês acham que a gente tem que colocar aqui. Se tem que colocar uma árvore de Natal, onde que a gente vai colocar o nosso presépio. Mas vamos iniciar aqui o nosso podcast assim mesmo, sem o pisca-pisca. Já vou pedir para você curtir o nosso vídeo, compartilhar, enviar para quem você está lembrando aí, para quem você acha que precisa conhecer um pouco mais também sobre esse tempo, que hoje o nosso episódio vai ser muito bom. Mas vou iniciar cumprimentando a sua, a nossa querida mãe Nice. Tudo bem? Agora eu virei mãe de um povo, né? Virou mãe de uma geração. É uma alegria gravar mais uma vez esse podcast com esse tema tão especial, né? Então tenho certeza que será muito bom mesmo. Vai sim. E para conversar um pouco conosco, estamos aqui com o Frei Roger. Seja bem-vindo, Frei Roger. Ele é frade menor capuchinho, vigário e superior da Fraternidade Franciscana. É isso? Eu acertei? Sim. Seja bem-vindo, Frei. Muito obrigado. Bom dia, Ana. Bom dia, Nice. É uma alegria estar com vocês aqui, né, nessa família que acaba sendo nossa família também, né, que estamos sempre presentes, trabalhando juntos. Então é uma honra poder estar aqui hoje falando com vocês um pouquinho, né? Tentando, né? Porque a gente tenta, a gente não é... É sempre uma pressão, né? Sim. Mas muito obrigado pela oportunidade. Já vou agradecendo aqui ao senhor, Frei. O senhor sempre muito solícito, sempre vindo aqui nos ajudar para rezar as missas, para atender confissão. Eu lembro no Santonado que o senhor ficou um tempão ali do lado do palco, atendendo o dia inteiro, né, confissão. Lembraram pelo menos de levar uma aguinha pro senhor? Ah, sim, pelo menos sim. Que bom, graças a Deus. E agora aqui também, até no podcast, né? O senhor está aceitando até ser jogado aqui nesse podcast, coitado do senhor. Faz parte do ministério. Faz então. parte. Frei, eu queria, antes da gente entrar no nosso tema, a gente gosta muito de conhecer a história, né, de quem está aqui entre nós, porque estamos em família, como o senhor falou. Quem nos acompanha é sempre o pessoal aqui da Sim. Então, eu queria saber um pouco da história do senhor, como que o senhor chegou a ser frade, como que começou esse caminho, né, do ministério do senhor hoje. O senhor conta um pouquinho para nós. Bom, minha família sempre foi... Praticamente quase toda a minha infância a gente morou na zona rural, né? Então, meus pais sempre trabalharam em roça, e não propriedade deles, mas dos outros, né? Então, sempre foi uma vida assim muito difícil, porque quem trabalhou no campo sabe, né? É muito trabalho e às vezes, em questão de recursos, nem sempre equivale ao que você faz. Então, minha família sempre foi muito pobre, né? E a minha dimensão de experiência religiosa, ela começou pela minha mãe. Eu lembro quando eu era criança, morando na zona rural, a gente não tem esse acesso à missa semanal, como nós temos aqui na cidade. Então a missa era periódica, às vezes uma vez por mês, não lembro exatamente, mas eu lembro de pelo menos umas 2 ou 3 missas que eu participei na minha infância. E sempre foi com a minha mãe que me levava, né? Então... Ela falava de Jesus, falava assim que na Eucaristia tinha Jesus, eu achava que era a imagem de Jesus dentro daquela hóstia. E eu pensava que era uma balinha, não sabia que era pão. Mas essa imagem ficou muito tempo na minha cabeça, na minha consciência. E aí quando eu mudei para a cidade, eu já tinha uns 9 anos, eu comecei a participar na igreja. Eu mesmo ia sozinho, né? Porque como meus pais sempre foram de roça, eles não cresceram com essa cultura que nós temos de missa semanal, né? Então, é aquela visão de um povo que tem missa quando tem, né? Vai na missa quando tem. Na área rural era de vez em quando, né? Então, dependia muito da realidade, da localidade. E aí eu comecei sozinho, então tanto é que até hoje acho que só eu que vou na missa. Porque os outros, cada um tem a sua espiritualidade. Mas essa imagem da minha mãe, ela foi fundamental
para que eu começasse o meu caminho na vida cristã. E aí fiz a catequese, né? Depois entrei na Pastoral da Juventude, quando eu tinha 15 anos, participei um bom tempo. Quando eu fiz 18, 19 anos, aí eu conheci a Renovação Carismática na minha cidade. E aí foi um divisor de águas, Birigui. Eu morava na zona rural, né, da região de Tupã e Acri, nasci em Tupã, mas a primeira cidade que eu morei foi Birigui. E na Renovação Carismática eu tive essa experiência, né, desse, digamos, o batismo no Espírito, Legal. porque foi uma experiência, digamos, até mística, né, da minha realidade, da minha relação espiritual. E, de certo modo, até hoje mesmo, no carisma franciscano, eu cultivo muito dessa experiência, que foi marcante na minha vida. E aí, na renovação, né, participando do grupo de jovens da renovação, grupos de oração também, foi quando surgiu essa intuição de ser padre, né? E a minha paróquia era paróquia franciscana, dos frades capuchinhos, eu pertencia ao território dos capuchinhos. E aí, quando eu tinha, acho que 19, quase 20 anos, eu fui fazer uma experiência vocacional, mas aí eu não gostei. Eu falei, não quero isso pra mim, não. Eu fui no convento lá dos frades, olhei aquela realidade, falei, não quero estudar, quero fazer faculdade. E aí, nessas fases, a gente sempre tem essas variantes, né? Aí eu fui fazer faculdade. E quando eu entrei na faculdade, eu estava namorando. Aí eu tinha, assim, um sonho, né, de casar, construir uma família, mas principalmente conseguir um emprego melhor para que principalmente meu pai não precisasse trabalhar. Por quê? Meu pai sempre trabalhou a vida toda. E ele era uma pessoa assim que ele demonstrava o amor dele não pelas palavras, mas ele nunca deixou faltar nada. Mas era uma pessoa que foi formada assim pelo sofrimento da vida, né? E era o sonho, né? Aí eu entrei na faculdade, comecei a fazer faculdade de administração, estava com 22 anos. Primeiro mês a minha namorada terminou de mim. Oh, meu Deus. Aí já foi um baque, né? Porque você idealiza uma coisa e chega lá não tem nada, né? Sim. E com 2 meses de faculdade meu pai faleceu. Aí foi toda um repensar os objetivos, né? Mas como eu já estava bem engajado na turma, né, no curso de administração, eu terminei o curso. Quando eu terminei, né, foram 4 anos bons, mas também desafiador, porque não consegui o emprego que eu imaginava, né? Eu fiquei nos estágios, fiz algumas experiências, mas não, do ponto de vista financeiro, não atingi os objetivos que eu tinha almejado. E quando eu terminei, depois de 3 anos, aí participando de uma missa de despedida do meu pároco, e ele contou o testemunho dele, né, falando, e eu lembro das palavras dele, né, o Frei Ismael, né, ele dizia assim: eu sempre procurei celebrar com entusiasmo, porque é assim que tem que ser, né. E ouvindo a vida dele, a história dele, eu falei, eu quero ser isso. Daí eu voltei a fazer o encontro, conversei com o Frei, que era responsável pela pastoral vocacional na minha cidade. E aí foram mais 3 anos fazendo uma preparação até que eu decidi entrar. Entrei com 28 anos no seminário. A formação na vida religiosa é mais ou menos 11 anos. Né? Nós temos uma formação mais extensa. Que a diocesana. Sim. Porque nós somos primeiro formados para ser religioso. Sim. E depois aqueles que, como religioso, querem seguir a vida ministerial, tem a formação acadêmica específica do ministério, né, que é a filosofia e teologia. Então, isso deu 11 anos, mais ou menos. Então, dá para ser religioso sem ser a vida franciscana, né, os frades menores capuchinhos, conventuais e observantes, que são as 3 divisões da ordem franciscana de São Francisco, nós temos a dimensão laica e a dimensão clerical. Então, eu posso ser frade e não necessariamente preciso ser um padre, né? Dentro da vida religiosa, você opta por ser padre ou ficar como religioso, que nós chamamos de irmão leigo. Então, aí você vai desenvolver um trabalho. Você pode trabalhar na área da educação, na área da saúde, na área pastoral. Aí você vai ver a sua aptidão, né,
profissional e você pode desenvolver o seu trabalho dentro da vida religiosa. Nós temos frades que são da área da assistência social, enfermeiros, tem frades que são professores, né, formados em letras. Agora tem um estudante fazendo, não assistência social, mas ciências sociais. Então, assim, depende muito daquilo que você vai querer desenvolver. E a vida ministerial? A vida ministerial ela é quase que já encaminhada, né? Você faz filosofia e teologia, se ordena e vai trabalhar e já tem a sua vida meio que definida. A vida laica, dentro da vida religiosa, você vai ter que escolher uma linha de trabalho, né? Criar um projeto Ela pessoal. já é mais aberta, assim. Você não tem o peso, digamos assim, a responsabilidade da vida ministerial, que é as celebrações, o atendimento sacramental, né, toda essa demanda que é própria do ministério. E os votos, eles são Os parecidos votos são para todos, iguais? são iguais. Ah, tá. Porque como a gente se forma para religioso, então, no final do terceiro ano, no segundo ano da formação, nós vamos para uma fase que é chamada noviciado. O noviciado, numa linguagem mais acessível, digamos assim, é o útero da vida religiosa. É onde o religioso é formado. Então, toda a vida religiosa, toda a congregação, ela tem que ter o noviciado. É um ano canônico, que ele é determinado até pelo direito canônico, né, e tem as exigências próprias, onde você vai viver a especificidade do seu carisma, e no final do noviciado, então, você faz os votos. No nosso caso, são 3 votos, né? A não propriedade, a castidade e a obediência. Os monges, eles fazem também um 4º voto, que é o voto de instabilidade. Eles ficam naquele mosteiro, né? Eles não saem daquele mosteiro. Então, os conselhos evangélicos, geralmente são os 3 votos, mas pode acontecer de ter um outro, conforme o carisma, né? No caso A dos partir monges. desses 3 votos, ainda tem outras coisas que dá para ir... No caso dos monges, monges, que eles são vinculados àquele mosteiro, né? Tá. Eles não saem daquele mosteiro, a não ser por alguma outra, mas não é natural como nós, que somos transferidos a cada 3 anos, ou diocesano a cada 6 anos. Mas eles fazem votos de instabilidade, né? Ficam naquele mosteiro. E o senhor seguiu para o sacerdócio ali dentro. Sim, aí fiz a filosofia, a teologia, 3 de filosofia, 4 de teologia, né? E aí, no final, então, a gente pede para a vida ministerial. Os votos religiosos, eles têm um tempo também. Então, quando você termina o noviciado, você faz os primeiros votos, que é chamados votos temporários. E aí você tem de 4 até 9 anos para pedir os votos perpétuos. Então, no final do terceiro ano, você já pode pedir os votos perpétuos, né? Porque a igreja entende que é um período de discernimento também. Não é porque você fez os votos que você já está pronto. Então, você faz os primeiros votos, continua sendo acompanhado na formação, né, até você amadurecer realmente e falar, não, realmente é essa a vida que eu quero, e aí você faz os votos definitivos. Porque nos votos temporários, a fórmula é a mesma, só que você diz, eu prometo por 1 ano viver tal. Aí, quando chega nos votos perpétuos, por toda a minha vida. Aí, a partir daquele momento, é definitivo. É muito legal isso, porque tem um tempo grande de amadurecimento, de discernimento. Porque senão você também pode, tanto para você quanto para a congregação, para a igreja, assumir um compromisso se você não está preparado. Sim. Por isso que a formação também do clero, né, dos seminários, ela é longa, não é só pelo curso acadêmico. Porque além da formação além da formação acadêmica, também tem a formação seminarística. E ali eles têm todo um estudo próprio para o seminário, né? Como nós temos um estudo próprio para a vida religiosa, o diocesano tem um estudo próprio para o seminário, onde também ele vai sendo avaliado pela equipe formativa. Porque não é somente eu dizer eu quero ser, eu preciso estar preparado para ser. Então eu preciso demonstrar que o meu querer e as minhas ações, elas condizem com aquilo que eu estou abraçando. Para não ter, por exemplo, formar um padre com dificuldades, tanto do ponto de vista emocional, afetivo, ou estar despreparado para a missão, porque a missão ela é exigente. Né? Então precisa estar muito bem firme. E nesse nosso mundo que é tudo muito urgente, todos querem tudo muito para ontem, é muita sabedoria da própria igreja esse tempo, né, Frei? Sim. Porque uma coisa é o ideal, a gente idealiza. Sim.
que é muito belo, muito bonito. Mas a realidade crua da vida, ela tem as suas particularidades. Se você não tiver estrutura, por exemplo, você vai atender uma confissão. Se você não tiver uma estrutura emocional, você se envolve no problema da pessoa. Só que não é só uma pessoa, você atende o dia inteiro confissões, são 10, 15 pessoas por dia. Você imagina você envolver-se emocionalmente nos problemas daquelas pessoas. Não que a gente não se envolva no ponto de vista de ter um olhar compassivo, mas eu não posso assumir para mim aquele problema. Não pode comprar para você o problema. Eu posso orientá-la, ajudá-la a ter uma visão a partir do externo, né? Eu olho para a realidade a partir do externo, não a partir de dentro, para ajudar a pessoa a ser iluminada naquele problema. Mas eu não posso absorver para mim o problema da outra pessoa, porque humanamente isso é impossível. Vai adoecer. Jesus fez isso, mas nós não Mas ele temos era Jesus, essa... né? Ele tomou sobre si as nossas dores, nós ainda nós não chegamos podemos. nesse grau de santidade. Jesus, cara. A gente não tem estrutura para isso. Não. E Mas adoece mesmo se acontecer sim. isso. Mas esse tempo de discernimento, ele é interessante para tudo, né, Felipe? Porque, assim, essa coisa de você imagina uma coisa, chega lá, é outra, Sim. cabe para quase tudo nessa vida, né? Quando a gente vai casar também, a gente imagina que é uma coisa, a gente chega lá, é outra. Não que seja ruim, mas é Sim. diferente daquilo que a gente vai Sim. criando dentro da nossa cabeça. Por isso que também sozinho. na própria vocação matrimonial existe a preparação. Então, você tem o tempo de conquista, que hoje não existe mais, né? Porque Não tem. antigamente você paquerava por mês a pessoa até você ter a coragem pegar de mandar na uma mão. cartinha. Aí depois você tem o tempo de namoro para conhecer. Depois, quando realmente estiver mais certo que aquela pessoa que aqueles dois têm condição de viver juntos, você faz o compromisso do noivado, já preparando para o matrimônio. Né? Então, esse processo, ele é um processo de sabedoria. Sim. Porque se você vai e toma uma decisão sem estar preparado, o risco de frustração é muito grande. Assim. Por isso que, às vezes, a pessoa, e mesmo fazendo esse caminho no matrimônio, por exemplo, você acaba, quando casa, às vezes acaba tendo conflitos que você não viu naquele período de preparação. Sim. Você imagina quando você entra sem essa preparação. Né? Sem observar essas então, coisas. Então, a igreja, ela traz essas prudências, porque nesse processo também, falando da vida religiosa e seminarística, você é formado na dimensão intelectual, na dimensão humana, na dimensão afetiva, né? E também na dimensão social, porque você não se forma sozinho, você convive com outras pessoas. E depois a vida ministerial vai exigir isso de você, né? O convívio com seus paroquianos, com as pessoas que Deus vai colocando na sua vida. Então, esse processo de maturidade, ele é fundamental para que a gente possa formar uma pessoa que ela tenha condições, depois de assumindo aquele compromisso, ela realmente ser firme naquilo, né, e poder desenvolver, porque senão ele fica dependente. Isso para a vida religiosa, para a vida sacerdotal é terrível. Né? Formar um padre dependente afetivamente, emocionalmente, como que ele vai ajudar o seu povo, se ele também não consegue ajudar a si mesmo, né? A vida sacerdotal, ela é muito independente, né? Sim. Os freis, assim, acho que vive mais em comunidade. Né? Mas a vida religiosa, o diferente da vida diocesana a vida religiosa, ela por si, ela é comunitária. Né? E essa dimensão comunitária, ela vai depender do carisma daquele fundador. No caso dos frades franciscanos, o nosso carisma é a fraternidade. Então, a fraternidade, ela é o ápice da vida religiosa. Tem outras congregações que o carisma é o serviço social. Então, a partir daquele carisma, ela vai ter uma vivência comunitária, mas vai depender do grau de intensidade. A vida monástica, ela é uma vida comunitária, não é uma vida fraterna. Quer dizer, você vive em comunidade, mas você busca a alteridade, você busca o encontrar-se consigo mesmo, né, a partir de uma solidão de oração, de entrega, de meditação. Mas essa dimensão da convivência na vida religiosa, ela é fundamental. A vida diocesana, ela também tem a convivência, mas não na obrigatoriedade da vida religiosa. Porque um padre diocesano, ele pode tanto ter um vigário e morar com o seu vigário, como ele pode morar sozinho. Né? Ele não tem essa dimensão de... E quando ele mora com o seu vigário, a relação não é tanto intensa quanto a vida fraterna, assim, de superior maior, superior menor. Ela tem uma relação um pouco mais autônoma nesse sentido. Não que
o vigário não tenha que responder ao pároco, mas na questão da convivência, da vida pessoal, não tem o mesmo peso da vida religiosa. Sim. E depois a vida diocesana também, na parte financeira, digamos assim, né, ele tem autonomia, porque ele pode ter uma conta, ele pode ter bens no seu nome, que isso é próprio da vida diocesana, diferente do religioso, que nós fazemos votos de não propriedade. A instituição tem o patrimônio, mas não é o frade que possui. Ela é uma CNPJ. Né? Não está no nome de pessoa física, mas no nome da pessoa jurídica, que é a congregação. Né? Então tem todas essas questões. Tem várias diferencinhas aí no meio. Depois tem o hábito, né? Tem o uso do hábito, que o padre usa a batina, né? Tem a roupa própria do padre diocesano. O religioso tem o seu hábito, né? Aí depende do modelito da congregação. Cada congregação tem um estilo. Depende das escolhas de moda de cada congregação. É, por aí. Frei, mas eu fiquei curiosa com uma coisa. Depois de passar por todos os processos, ter ido para lá, ter voltado, né? Depois ter ido de novo, voltado ali para fazer a experiência, o senhor foi até o fim e hoje é o Frei Roger. Sim. Aquele entusiasmo que o senhor viu lá no Frei Ismael, que tocou tanto, o senhor conseguiu encontrar ele? Sim, porque, olha, você, como sacerdote, como religioso, você também tem que encontrar as suas motivações e o seu ponto inicial, né? Como Santa Clara dizia, não perca o seu ponto de partida. O ponto de partida do ponto de vista de Santa Clara não é não necessariamente o ponto inicial, mas o ponto final, que é o Cristo, né? Mas, assim, você vai encontrar dentro da sua vocação a sua realização. E essa realização, ela é pessoal, né? Eu, por exemplo, eu me sinto muito realizado, já falei em vários momentos, na dimensão do atendimento de confissões. Porque ali você percebe mais diretamente a ação de Deus na vida daquela pessoa e você se encanta com a graça do perdão. Porque você se imagina, do ponto de vista humano, na nossa condição de pessoas falhas, fracas, que cometem erro todos os dias, se não existisse o perdão, o que seria da humanidade? Se cada vez que você comete um erro, seus erros vão somando em você, o que sobra? Não sobra nada, né? Sobra uma pessoa destruída. O perdão que a gente recebe de Deus é a graça de um recomeço. E esse recomeço, ele não tem fim. Claro que não é banalizar o perdão de Deus, sendo negligente consigo mesmo e aceitando o pecado como se não tivesse problema. Não é isso. É reconhecer a minha fraqueza, reconhecer que eu sou fraco. Talvez aquela fraqueza minha vai ser a minha cruz que eu vou carregar a vida inteira, mas que eu não estou perdido, que eu tenho a graça do perdão, eu posso recomeçar, né? Reconhecendo os meus erros e confiando em Deus, eu tenho a graça do perdão. Por quê? Nas culturas antigas e nas religiões pagãs, essa questão do perdão, ela não é muito vista, né? Se você pega a filosofia grega, né, o castigo dos deuses, faça isso e você é castigado pelos deuses. A própria realidade, no próprio judaísmo que a gente vê lá, o pensamento de alguns fariseus falando, fulano está sofrendo porque ele é castigado por Deus, porque ele é um pecador e está pagando os seus pecados. Essa mentalidade, pelo cristianismo, ela foi vencida. E Jesus mostra a misericórdia do Pai. Por quê? Porque a gente é fraco. Sem Deus a gente não consegue viver. Só que a humanidade ainda não se deu conta disso, né? Então, quando você atende uma pessoa no confessionário, você consegue entrar diretamente no coração da pessoa e você abre os olhos dela da própria realidade que ela não percebe. Porque uma coisa é assim, quando você está mergulhado no problema, você não enxerga. É como se você estivesse no centro de um furacão. À sua volta está aquela confusão, você não consegue ver horizontes. É preciso uma visão de fora, né? É preciso sair do furacão para você enxergar. E muitas vezes a pessoa sozinha não vai sair. Então ela precisa de alguém que mostre para ela o horizonte. Então a confissão é isso. Você olha a pessoa que está ali trazendo uma demanda negativa, uma série de problemas, e você consegue apontar caminhos. E aí você vê a pessoa saindo com esperança, né? Por isso que eu falo, é um sacramento que ele nos ensina cada vez que você atende alguém. Você se humaniza e se santifica vendo a dor do outro.
Não que claro que o ápice da nossa fé é a Eucaristia. Não que eu não me realize celebrando uma missa. Mas diretamente no confessionário, porque é uma relação pessoal. É eu e a outra pessoa. E depois ali tem o sigilo daquilo. A pessoa, ela abre a sua vida e ela sabe que ela pode abrir a sua vida e ela sabe que não vai sair daquela sala. Sabe né? que é um lugar seguro. Sim. E muitas vezes ela não tem isso em lugar nenhum. Sim. Né? Nem num consultório de psicologia, ela não vai conseguir tratar com a mesma certeza de que ali, o que ela falou ali vai ficar por ali. Claro que existe a ética profissional na psicologia, mas existe uma dimensão muito mais mística no confessionário, porque não é a minha pessoa. Né? Quando eu abro uma confissão, que eu sempre inicio invocando a Trindade, aquele momento ali é a pessoa e Deus. Ali o sacerdote é apenas um canal entre a pessoa e Deus. E quem dá o perdão é Deus. Né? E é impressionante porque essa questão, assim, quando a pessoa começa a falar, já o próprio Espírito Santo já vai mostrando a realidade e os caminhos para aquela pessoa. Né? Só que para que você perceba isso, você tem que estar em conexão com Deus, na oração. Né? Senão você não vê esses sinais. Por quê? Porque é próprio do ministério. O ministério, ele traz em si alguns dons divinos. Por isso que o sacerdócio, que ele foi instituído por Jesus, ele deu ao sacerdote os dons para realizar aquele sacramento, aquele ministério. Então, não é uma coisa unicamente humana. Vem a minha aceitação, claro, eu me coloco à disposição de Deus. Mas quem realiza é o próprio Deus que realiza. Mas eu fiquei pensando, quando o senhor foi falando, com tanto amor, né, dessa acolhida na pessoa que chega no confessionário, qual seria a sensação, olhando agora para o lado do senhor, de ser dispensador, de alguma forma, desse alívio, dessa graça. E aí eu consegui entender por que o senhor gosta de atender confissão. Porque é um privilégio, vamos dizer assim, e uma alegria ser esse dispensador mesmo, né? E, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Sim. Porque o que a pessoa fala para você é o tesouro mais íntimo que ela traz. Sim. E aí você tem o dever de zelar por aquilo. Sim. É muito triste quando, às vezes, você vê essas questões. Claro que, no ponto de vista do direito canônico, isso é uma penalidade grave se um sacerdote abrir uma questão da confissão. Mas é muito triste quando você vê uma banalização desse sacramento, né? Na falta, por exemplo, de paciência, às vezes, do ministro, de atender, de estar disponível, ou às vezes coloca muitas regras que impede, às vezes, a pessoa de se aproximar. Santa Clara, ela dizia uma coisa que, para mim, é fundamental. Ela se tornou abadesa e ela disse assim, no seu testamento, que nenhuma irmã... em outras, falando, traduzindo, né? Sim. Deixe de ser acessível, que eu seja acessível a todas as pessoas. Porque, às vezes, a função, né, de ministro ordenado, pároco, sacerdote, ela tem em si uma certa autoridade, e muitas vezes essa autoridade cria uma barreira entre ela e as pessoas. As pessoas não devem ter medo de ir ao seu pastor. E o pastor não deve criar nenhum empecilho para impedir que as pessoas cheguem até ele. Então, você tem que ser acessível. Por quê? Porque é a sua função. Entende? Às vezes é complicado do ponto de vista social, quando você vê, não criticando, mas, às vezes, um sacerdote que acaba assumindo uma posição social, midiática muito grande, muito intensa. Como que ele vai conseguir ser acessível? Né? Quando ele se torna muito mais um artista do que um sacerdote, quando a arte vem em primeiro lugar que o sacerdócio. Essa dimensão da acessibilidade, ela não pode ser rompida. Por quê? Porque eu sou pastor, né, na minha função, e o pastor cuida. Cuida das ovelhas. O pastor não pode terceirizar suas ovelhas. Igual diz o Papa Francisco, o pastor tem que ter cheiro das ovelhas, né? Então, no documento essa Evangelii questão, Gaudium. né, você tem que ter. Então, mesmo o bispo, o papa, né, ele tem que ter esse espaço onde ele possa exercer também essas funções. Sim. Porque senão você deixa de viver uma área do seu ministério que é essencial. Né? Sim.
E o sacerdote, ele tem a plenitude dos 5 sacramentos. O bispo tem os 7. O diácono tem 2, né? Então, a gente tem que viver a plenitude desses sacramentos, né? E exercer eles. Sim. Porque você não pode deixar de fazer. Por mais que, né, a sua demanda de trabalho seja grande, mas você tem que fazer o seu trabalho. Tem que viver aquilo que é próprio do caminho E escolhido. essa questão da confissão, por mais cansativo, né? Porque, que nem o dia do retiro, Foi o dia todo. Quase 12 horas, né? Você chega no final do dia, você não tem nem garganta mais para falar. 1.400 jovens quem tá querendo confessar. É aí que está uma coisa. Eu estou ali há 8, 9 horas. Mas para quem está chegando, é um momento único. Então ela merece ser tratada com dignidade. O meu cansaço não deve ser motivo para eu não tratar bem a pessoa que chega até mim. E ter esse Porque olhar para não é ela fácil, é né? um único momento, talvez um único minuto que ela tem ali de misericórdia, né? E quantas vezes a gente escuta, às vezes pessoas procurou uma ajuda, não foi recebida e tirou a sua vida. Nossa. Então, às vezes aquele minuto ele é fundamental. Pra vida Eu já da pessoa. atendi, não estou aqui quebrando o sigilo sacramental porque eu não estou falando de pessoas, mas estou falando de situações. Sim. Eu já atendi muitas situações de pessoas que estavam pensando em suicídio. E não foram poucas. E, infelizmente, essa é uma realidade que está muito presente, principalmente na juventude dos tempos de hoje. E se você nega um atendimento para aquela pessoa que está pensando em suicidar, talvez aquela oportunidade seria a única de salvar aquela vida, daquela pessoa, de tirar da consciência dela essa loucura. E você fala, não, eu não vou te atender porque eu estou cansado, porque isso. Que agora não E é uma vida que está urgente, que pode ser o único momento dela. Então, esse ministério, ele é muito, muito grandioso. E esse sacramento, muito mais ainda. Sim. Porque, é como eu falei, é o sacramento agindo diretamente na vida da pessoa. Sim. Né? Ela está diretamente com Deus. Sim. Frei, eu acho que a gente começou já assim de uma maneira belíssima para a gente poder entrar no nosso tema, porque no início aqui, antes da gente começar a gravar, que o povo não viu, o senhor dizia que o advento, quando eu perguntei, né, quando começa, o senhor falou, não, para começar a falar sobre o advento, a gente tem que falar sobre a história da humanidade e a história da salvação. Sim. Então, já começamos falando sobre o sacramento da confissão, né, o sacramento, e eu acho que seria uma ótima maneira de começar já justamente esse tempo do advento, uma confissão. Sim, você precisa aproveitar essa nova oportunidade. Né? E veja, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Né? Sempre vai ser um tempo de nova oportunidade. É um tempo infinito. Enquanto estamos nessa existência, o nosso tempo é infinito. Por quê? A qualquer momento da minha vida, eu posso chegar diante de Deus para recomeçar. Eu só não vou ter mais tempo o dia que os meus pés já não estiverem mais de pé sobre esta terra. Mas até o último segundo da minha vida, no meu último suspiro, se eu clamar por Deus, por misericórdia, Deus vai realizar. E isso é algo que a gente não mensura a grandeza, né? A oportunidade de ser perdoado até o último segundo da minha vida. É por isso que a gente não pode, junto a isso, trazer, do ponto de vista relacional, a questão do julgamento das pessoas. Porque eu não sei qual é a realidade da pessoa com Deus. É só ela e Deus. É um mistério humano com um mistério divino. E se aquela pessoa, naquele momento, ela se encontrou com Deus e partiu. Daí, às vezes, eu falo assim, fulano foi mal a vida inteira e fez o mal a vida inteira, deve estar no inferno. Eu não sei. O último segundo, o último suspiro, se ela se arrependeu. Sim. Então, essa grandeza de Deus é um mistério assim, imenso. Né? Falando já, abrindo a questão do advento. Como eu disse, na preparação a gente falava, não tem como você falar do advento sem falar da história da humanidade. Por quê?
Porque olhando do ponto de vista da humanidade, do ponto de vista da fé, sabemos que fomos criados por Deus. Sim. O meio como Deus criou não importa, né? Se foi a teoria do Big Bang, se foi a teoria da evolução, isso não importa. A gente sabe que Deus criou. Sim. Né? A teologia, ela parte do princípio, Deus criou tudo. Ela não vai dizer, foi dessa ou dessa forma. E aí tem o mito da criação, que é a história de Adão e Eva, que é um mito do ponto de vista de tentar traduzir esta dimensão da criação de Deus. É um texto para trazer a dimensão de um mistério que é a criação. E ali fala, Deus criou a humanidade. Né? E a teologia vai falar, Deus é amor. E esse amor é tão grande, tão imenso, que transborda. E ao transbordar, ele cria a humanidade. E aí, para que Deus criasse a humanidade, não poderia ser de outra forma, senão a partir do seu esvaziamento também. Porque há uma dimensão que nós chamamos de dimensão kenótica da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se esvazia para chegar à humanidade. O Pai se esvazia ao criar o ser humano, e a kenosis do Pai é a liberdade humana. Veja, Deus pode tudo, mas Deus não pode fazer com que o homem o ame. E aí, numa linguagem teológica, vai falar a fraqueza de Deus, ou o Deus louco por amor, que abre mão da liberdade, que abre mão da sua onipotência para criar um homem livre. Por que ele abre mão da sua onipotência? Porque se nós fomos criados livres, significa, eu tenho poder de decisão. E a partir desse poder de decisão, que ele é irrevogável, inviolável, eu posso decidir amar ou não a Deus. Se eu decido amar a Deus, eu vou viver na graça de Deus. Mas se eu decido não amar a Deus, eu me afasto dele e Deus não pode fazer outra coisa senão esperar o meu retorno. Sim. Né? Quando a humanidade, por meio da desobediência, se afasta de Deus, Deus continua indo ao encontro da humanidade. Mas ele não tem como fazer com que o ser humano volte a ele com amor. Isso é uma decisão pessoal. Por isso a necessidade da salvação. Por que precisamos ser salvos? Porque somos livres. E a liberdade, ela pode me dar condições de ir pelo caminho divino ou pelo caminho das trevas. Eu posso escolher. E se eu escolho ir pelos caminhos das trevas, eu estou caminhando rumo à minha condenação. Só que Deus não pode, porque se ele vai forçar eu a voltar, ele está violando a liberdade que ele me deu. Então o Pai se esvazia na sua onipotência para criar o ser humano livre. O Espírito se esvazia na sua não presença, ou seja, o Espírito está presente em todo momento da história humana sem se mostrar. Ele está presente em tudo, desde a criação, e estará presente até o último momento da história. Mas ele não se mostra. Por quê? Porque ele aponta o Cristo e aponta o Pai. Então é aquela presença discreta de um Deus invisível. E a kenosis do Filho, que encontra-se na encarnação, e começa com a encarnação e encontra o seu ápice na cruz. Né? O Cristo que se esvazia da sua divindade para assumir a condição humana, assumindo-a como uma condição de servo, entregando a sua vida até o extremo, que é a morte na cruz. A partir dessa dimensão da kenosis trinitária, a gente encontra, então, esse caminho que o Pai vai fazendo, por meio do Filho e do Espírito, para resgatar o ser humano da sua não obediência. Para isso, ele manda os patriarcas, para mostrar e fazer o ser humano entender que há um Deus, que é o centro de toda a história, que cria por amor, e que a humanidade se afastou desse Deus e decidiu caminhar sozinha. E para que ele pudesse realizar esta revelação, ele escolhe um povo, que é o povo de Israel. O povo de Israel foi chamado para ser um povo exemplo para os outros povos. Não é um povo exclusivo. Deus escolhe o povo de Israel para ser modelo para as outras nações. E para aquele povo ele se manifesta. Um Deus que caminha com seu povo, que se revela no deserto, que liberta o povo da escravidão, que dá uma lei, para que aquele povo, vivendo a lei, pudesse, então, servir de modelo para as outras nações. E acontece o contrário. O povo judeu
com a lei, né, pegou a lei divina e foi corrompendo a partir dos seus interesses. Por isso que, ao longo da história, Deus vai mandando os profetas para tentar fazer, olha, volta para cá, Volta vocês pra estão cá, caminhando meus errado. Siga a lei, siga a lei. E o povo não... Né, tem momentos que segue a lei, tem momentos que não. Quase uma criancinha aprendendo a andar, aí né? vai pra chega um lá, momento... Vem pra cá, meu filho. chega um momento, perde... O seu direito a viver nas suas terras, são exilados, aí toma consciência de novo, volta para as suas terras, recomeça tudo de novo, as burradas, até que chega no tempo de Jesus, você vê o que Jesus traz ali. A essência da lei, que o povo já havia se perdido, né? As autoridades judaicas colocam a lei ali como um rigorismo excessivo, que as pessoas não conseguem mais chegar diante de Deus. Então Jesus vem, se encarna, né, para mostrar o rosto do Pai, o rosto misericordioso do Pai. Então, o advento ele está dentro desse contexto da história da salvação humana. E para que Jesus pudesse vir, né, sendo Deus, que assume a condição humana, o Pai preparou um lugar, que é o ventre de Maria. Ele preparou Maria para isso. Ela foi escolhida, né? O Papa Bento XVI, ele escreve um livro falando sobre a infância de Jesus, e em uma linguagem poética ele fala assim: imagina o anjo Gabriel diante de Maria, né, anunciando, olha, esse é o plano de Deus para você, preciso do seu sim. Enquanto ela não dissesse sim, esse anjo estava na agonia, porque se ela falasse não, ele ia ter que esperar quantos outros séculos para encontrar outra pessoa. Porque ela também era livre, Sim, assim como ela cada era ser livre. humano. Por isso que ela é bem-aventurada, cheia de graça, porque na sua liberdade ela aceitou. Ela poderia dizer não. Se ela dissesse não, imagina, ela foi preparada por séculos, né? E quantos outros séculos iriam esperar, né, para Deus preparar uma outra pessoa? Eu imagino o anjo que não Então tem ele corpo, chega né, lá, segurando fala, a respiração. eu tenho que voltar com uma demanda lá, apresentar para Deus o seu sim. Se ele fala não, fala, como é que eu volto? Nem volto. Parto para Claro outro que- canto. Que eu conto Pois que ela é. falou não. Então, veja, o sim de Maria é algo assim, fundamental, fenomenal, digamos assim, porque ela tinha liberdade. E ela aceitou com todas as consequências. Então, a partir do seu sim, podemos dizer, começa-se o advento, de fato, né? Porque o advento está no plano de Deus, nas revelações, né? Já principalmente o profeta Isaías, que começa a pré-anunciar essa dimensão, mas é a partir do sim de Maria que podemos dizer, de fato, inicia-se o caminho da encarnação. Né? E ali a gente vai viver toda essa dimensão, essa beleza desse tempo. Essa espera, talvez, essa preparação. A gente tem no ano litúrgico católico, né, 40 dias ali antes da Páscoa, né, a Quaresma, e a gente tem o tempo do Advento antes do Natal. Esse tempo do Advento, da Quaresma antes da Páscoa, ele é bem óbvio, né, pra gente, porque, né, a gente é chamada Quaresma, tem toda uma preparação, o pessoal já avisa que a gente tem que fazer jejum e penitência e tudo mais. Agora, o tempo do Advento, eu não sei em todos os lugares ou para todas as pessoas, agora é bem pessoal, né, eu tô perguntando mesmo. Ele parece que é um pouco mais livre, assim, ele parece que... Né, como que a gente faz para viver essa preparação para a chegada do Natal, Frei, pra gente conseguir levar Sim. ele com mais seriedade, assim? Ele é mais livre do ponto de vista, assim, da espera, né? Porque você espera, é diferente da Páscoa, porque também as realidades de espera são diferentes. Você está esperando o nascimento. Na Páscoa, você espera a paixão, né? Então, a sua preparação ela é mais comedida, digamos assim, né? Ela é mais voltada para essa dimensão de olhar realmente a sua caminhada, porque ali você vai encontrar o ápice. Mas o Advento e a Páscoa estão dentro de um mesmo projeto. Né? A encarnação, a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, ela está dentro desse grande mistério que é o mistério da salvação humana. Começa com a encarnação e termina com, entre aspas, a morte na cruz, mas depois vem a ressurreição e a ascensão. E depois a vinda do Espírito Santo. Então, aqui começa, mas ela não termina aqui. Então, você está iniciando um caminho
onde você vai encontrar-se com o sentido da sua vida. E depois você vai ser educado, né, para viver realmente esse grande mistério, que é a vinda de Deus na humanidade. Deus vem para nos ensinar, para nos mostrar o rosto do Pai. Então, nesse primeiro momento, você está se preparando para o nascimento do menino, né? E ele vai te colocar numa dinâmica de espera, realmente de espera, onde você, nesses 4 domingos do Advento, você vai meditando esse caminho de preparação até chegar ao grande momento da vinda de Jesus na dimensão da encarnação, né? Mas exige também uma preparação, porque a igreja ela passa por esses momentos de ciclos, né? Sim. Esses momentos fortes, né? O ciclo da Páscoa, o ciclo do Natal, o tempo do Advento, que são tempos que vai nos preparando para uma grande festa, para um grande momento. Do ponto de vista litúrgico, a Páscoa ela é o ápice da fé cristã. E do ponto de vista teológico, ao contrário do que nós fazemos hoje, ela começa com a Páscoa, né? Porque é a partir da Páscoa que os apóstolos vão olhar para o nascimento. Sim. Então, a morte de Jesus na cruz é onde que abre os olhos de realmente desse grande mistério. Por isso que, se você pega do ponto de vista métrico, vamos dizer assim, quantos capítulos tem só a paixão? Você vai pegar lá, você pega o Evangelho de Mateus, por exemplo, tem 42 capítulos, não falando exatamente, vamos supor. A maior parte, um núcleo maior, é sobre a Páscoa, que foram 3 dias. O resto é a história de Jesus de 3 anos. Então, quer dizer, a Páscoa, ela começa, né, ela abre o entendimento. E a partir da Páscoa, é a partir da ressurreição que você olha o nascimento. Então, você vai ver que tanto os evangelhos também, né, nesse ponto de vista do nascimento de Jesus, eles são mais limitados no sentido histórico. Né? Quem muito fala de Jesus, da infância de Jesus, é Lucas. João nem fala. João já tem uma outra visão, uma outra né? visão. Porque realmente começa-se com o entendimento se abre na Páscoa. Sim. Até então, quando Jesus nasce, ele não tem a vida pública, ele está naquele ambiente mais familiar, onde ele está vivendo ali o seu tempo também de preparação. Ele é preparado, digamos assim, de humanidade, né? Não que ele não seja preparado, mas a vida pública de Jesus, ela começa a partir, né, da sua vida adulta, né? E segundo os textos, né, foram 3 anos de vida pública, mas porque justamente eles começam a olhar a partir da ressurreição. Então, o nosso conhecimento, hoje a gente tem essa linha histórica, mas no tempo dos apóstolos, não. É como se fosse uma leitura do Antigo Testamento também a partir de Jesus. Sim. Você vai olha, lá na frente para olhar para trás. Isso, você olha a partir do fim para olhar o começo. É a chave que dá sentido para todo o resto. Porque o Novo Testamento também, ele se interpreta à luz do Antigo. Né? Mas ele traz ali o grande centro da salvação humana, que você vai encontrar essa dimensão pedagógica desde o Antigo Testamento. Né? Ô Frei, e aí dentro das nossas casas, né, assim, porque a igreja ela já prepara ali, né? A gente até falava antes, né, liturgicamente é a igreja que prepara e a gente só participa, né? A gente não tem, não tem que ter dor de cabeça nesse sentido, graças a Deus. Mas dentro da nossa casa, a gente pode se preparar também, a gente pode viver bem esse tempo do Advento. Como que a gente faz para viver bem esse tempo dentro da família? O Advento, a palavra Advento, ela vem de um termo que é o anúncio de alguma figura ilustre que está vindo, né? O pré-anúncio de alguém importante. Quando você recebe a notícia assim, eu vou receber uns parentes que estão vindo de longe, vai passar uns dias na minha casa. Você não vai deixar a casa de qualquer jeito. Sim. Então, você vai começar a pensar nos preparativos, você vai organizar. Imagina uma família, né, um parente que está 10, 15 anos sem você ver. Né? Você vai preparar um ambiente para receber, vai ter uma alegria de receber aquela pessoa. Então, você vai se preparar para aquele momento. O tempo do Advento é isso, é a preparação para esse grande momento, que é o nascimento, que é a encarnação de Jesus. Para que eu possa recebê-lo, eu preciso melhorar a minha casa, eu preciso cuidar da minha casa, deixar tudo preparado para receber.
Como que a gente pode entender essa dimensão da encarnação? Se a encarnação é o início do processo de salvação, especificamente histórico, né, porque ele nasce na humanidade, eu preciso tomar consciência da grandeza desse mistério, que é um Deus que está vindo morar conosco. É o Deus encarnado, é o Deus presente na nossa história. Você está recebendo Deus. Você não está recebendo qualquer pessoa. Como que você vai recebê-lo? Então, como que está o seu coração para receber o menino Jesus? Você vai preparar essa manjedoura com o coração cheio de rancor, com a família dividida, onde as pessoas não conseguem dialogar, né? Onde quando senta para conversar é só xingamentos, violência, onde não tem uma comunhão de família. Como que esse convidado vai chegar nessa casa? Vai ficar lá de canto vendo essa briga toda dentro de casa? Né? Então, eu tenho que trazer elementos da minha realidade para entender o divino. A minha família, ela é o modelo, ela tem o seu espelho, né, na Trindade, nessa grande comunidade de amor que é a Trindade. A família encontra a sua base na Trindade, o amor perfeito de Deus. E esse amor perfeito precisa ser vivido na nossa realidade humana, na família, que é o primeiro berço da humanidade. E a família recebeu de Deus, né, o pai e a mãe recebeu de Deus o dom de continuar a criação. Porque onde que nós nascemos, se não no seio da família? Aonde que a vida começa? Né? Deus criou e configurou ao ser humano o dever de continuar a sua obra criadora por meio da família. Por isso que o centro do decálogo é a vida. Qual que é o 5º mandamento? Que está no meio dos 10 mandamentos. Não matar. Porque a vida precisa ser garantida. E qual que é o lugar, né, os guardiões da vida, senão a família? Se a família não está bem vivida, se a família não está bem estruturada, que vida que teremos? Como que Jesus vai nascer nessa casa? Porque não é só a vida biológica, porque a pessoa fala, eu dou a vida, eu dei a vida para você, você deu a vida biológica, mas a vida da pessoa humana é muito mais que o biológico. Ali você precisa... O ser humano, por si só, já não vive sozinho, porque se uma criança nasce e não tem o cuidado dos pais, ela não sobrevive. Então, ela já precisa da dimensão do cuidado biológico, né, mas também do cuidado afetivo. Sim. E, às vezes, do ponto de vista material, às vezes a família está bem estruturada. Né, tem uma boa renda, tem uma casa bem estruturada, mas só tem isso. Né? Os filhos não conseguem dialogar com os pais, cada um está no seu quarto com o seu iPhone, cada um comunica com o mundo inteiro, mas não consegue olhar no olho da pessoa que está do seu lado para dizer um bom dia. Então, se não tem uma relação de fraternidade dentro da própria casa, como que eu vou esperar que venha o autor da vida nesse ambiente? Né? Eu preciso tomar essa consciência de quem eu estou recebendo no Natal. É o menino Deus. Né? É o Deus encarnado. Imagina, Deus que assume a humanidade, que vai viver conosco, na nossa realidade humana. Então, isso tem que mover o meu coração para uma mudança interior. E o Advento ele tem que fazer isso, principalmente a dimensão do perdão. É o tempo da graça. Né? Esse tempo que Jesus fala lá na sinagoga, né? O ano da graça. O ano da graça, na cultura judaica, era aquele ano do perdão, né? Que alguns estudiosos falam que nunca conseguiram viver essa lei. Mas a cada 49 anos havia o ano do perdão. As pessoas que estavam escravas, porque tinham dívidas, eram perdoadas e podiam voltar para suas casas. As terras eram restituídas e a pessoa tinha uma nova oportunidade de começar. A terra, durante aquele ano, ela teria que ficar descansando. E tudo que ela produzisse, por sua própria realidade, sem o cultivo humano, era para os pobres. Então, era o ano do perdão, o ano da graça, o ano de poder recomeçar essa humanidade. Por isso que a lei judaica, né, o princípio da lei judaica, ele traz um modelo ideal de sociedade que nunca foi alcançado. Né?
né? Qual que é o modelo de governo que a Bíblia apresenta, que é o modelo mais justo? É o modelo tribal, onde as 12 tribos de Israel, que foram divididas, dentre essas 12 tribos, uma não teve o direito à terra porque era a tribo que cuidava da vida religiosa, a tribo de Levi. E as outras tribos, elas tinham o princípio de equidade, ou seja, cada um recebia conforme a sua necessidade. Não havia essa mentalidade capitalista de acumular e acumular. Ali não havia necessitados, porque a tribo tinha um juiz que organizava a vida daquela comunidade para que todos pudessem usufruir dos bens que a terra produzia, para que ninguém passasse dificuldade. Mas aí, por várias situações, eles optam pela monarquia, né? E aí começa toda essa loucura, porque para sustentar uma monarquia, você tem que sustentar uma corte. Então, você vai explorar o povo para sustentar a corte. Já não tem mais esse princípio de equidade. Então, essa dimensão de viver essa realidade humana, de preparar esse tempo da graça, né, de preparar esse ano do Senhor, é um tempo, uma oportunidade, um recomeço. Talvez se a sociedade ela vivesse isso hoje, né, o grande ano da graça, acabaria as guerras, acabaria a fome, acabaria a violência. Porque, no fundo, o que a sociedade busca? Busca se estabilizar, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista afetivo, humano. E, às vezes, isso não acontece. Né? Você vê aí as discrepâncias, uns têm muitos, outros não têm nada, a ganância que leva às guerras. E tudo isso para quê? Para acumular as coisas, para alimentar o ego de poucos. Isso não vem de Deus. O Advento precisa fazer com que a gente volte o nosso olhar à dimensão de um Deus humilde, de um Deus pequeno, que se faz pequeno para mostrar para a humanidade que o caminho da simplicidade é que vai salvar a humanidade. Mesmo na dimensão do poder que é colocado na dimensão das Sagradas Escrituras, não é um poder de domínio, mas é um poder de serviço. Quando eu estou no poder para servir, eu não estou pensando em mim, eu estou pensando no bem de todos. Né? Então, essas particularidades que passam despercebida e que a gente vai ignorando, né? Porque os interesses, às vezes, são outros. Ô Frei, é engraçado que o tempo do Natal, né, o tempo do Advento, ele por si só, ele parece que já deixa a gente mais sensível a essa realidade, né? Porque eu percebo que, às vezes, até em âmbitos que não são religiosos, as pessoas, elas ficam, no Natal, elas ficam mais sensíveis, né? A gente tende a ficar mais generoso, a gente tende a ter um olhar um pouco mais... Tem gente até que fala que é a falsidade, fim de ano... Mas eu não acho que seja isso, né? É que a gente fica aí vem, um pouco... abraça todo mundo, e é muita falsidade. Não, mas eu não acho que seja falsidade, eu acho que é o tempo, né? Os tempos que Deus vai colocando, a gente sente mais. Eu acho que alguma coisa desperta na consciência humana. Sim. Pena que só fica nesse tempo. Pena, né? Tem que dar continuidade eu acho que depois. Esse despertar, ele precisa despertar para a vida. O Natal, ele precisa me fazer tomar consciência dessa dimensão da fraternidade e da humanidade. Mas ele deveria se prolongar para as minhas ações cotidianas. Ele não tem que terminar no ano novo, né? Porque passou no outro dia, tá todo mundo brincando. Às vezes no próprio Natal, né? Se junta a família e começa a quebrar o pau. Eu falo, meu Deus do céu, não tem um ano. Minha família era assim, não tinha um ano que não saiu uma confusão. Acho que não é só do senhor, não, viu? Um negócio desse. A gente imagina assim, não, mas na família do Frei é todo mundo santinho, né? É só na minha, que é só na minha, que é desse jeito. Eu sempre falo, é impressionante, né? Às vezes a gente passa anos sem se ver, né? Aí em uma hora consegue destruir tudo. Falam, gente, não é capaz de conviver uma hora, não é capaz de conviver um minuto. Por quê? Porque estão tão presos nos seus interesses, né? Cada um só olha para si. E esse caminho que talvez é o mais difícil. Porque Jesus não olha para si, ele olha para todos. Né? A encarnação, se Jesus fosse egoísta, ele ia assumir essa condição humana para quê? Abrir mão da sua onipotência, da sua glória, para vir para cá para sofrer? Mas por que ele faz isso? Porque ele não está pensando em si.
Deus não está olhando para si, está olhando para a humanidade que se perdeu e quer resgatar. E de fato resgata, né? Porque o mistério da encarnação, independente da aceitação do povo ou não, foi resolvido a dívida que a humanidade tinha com o Pai. Quando Jesus desce na mansão dos mortos, no dia da paixão, ele vai e resgata, desde o justo Adão até o último ser humano que existir nessa terra. O perdão de Deus é para toda a humanidade. Ele está lá. Mas eu dependo de uma coisa, eu preciso querer o perdão. Sim. Então, se eu busco, eu alcanço o perdão. Se eu não busco, pela minha liberdade, eu fico sem o perdão. Porque Deus não pode me obrigar. Mas Ele fez. Ele salvou a humanidade. Então, hoje, voltar-se para Jesus é o essencial, é o necessário para que eu consiga viver o perdão que já me foi dado. Mas que agora depende de mim aceitar. Eu posso ou não aceitar. Sim. E a gente trabalha aqui na CIM muito essa questão do perdão. E é engraçado porque, de repente, muitas pessoas alcançam, pela graça de Deus, alcança, né, a disposição, ao menos, de começar a tentar perdoar. E a gente vê isso muito nos retiros. Mas acontece de chegar em final de retiro e a pessoa procurar a gente e falar assim, mas eu não acho justo. E eu não estou disponível, eu não quero perdoar. O que eu faço? Já ouvi essa pergunta. E aí a resposta é, eu não posso te ajudar nisso, porque você precisa se decidir, porque é uma questão de opção, é a liberdade. O perdão é uma decisão. É uma decisão. Claro que você tem que entender assim, olha, o perdão não necessariamente significa apagar a dor. Sim. As marcas que fazem, né, injustamente conosco, Sim, vão ser cicatrizes que vão estar marcadas talvez a vida toda. Mas elas podem ser cicatriz apenas, elas não necessariamente precisam doer mais. Mas eu olho as marcas para ver a história, porque a história não vai ser apagada. sim. O que fizeram, deixaram de fazer para mim, isso não tem como mudar. O que eu posso mudar é a minha percepção a partir da vida. Então eu posso olhar para aquela pessoa que me fez mal e não querer o mal daquela pessoa. Isso é o perdão. Sim. Mas não significa necessariamente que eu vou voltar a conviver com ela, porque talvez a convivência seja impossível. Só que eu não quero mal, não quero vingança, eu não quero a destruição daquela pessoa. Eu posso, com muito discernimento, pedir a Deus a justiça. Mas com discernimento. Por quê? Porque a justiça de Deus é justa. E se eu estiver errado, eu também responderei pela justiça. Mas eu preciso tirar de mim qualquer sentimento de vingança. Porque a vingança não ajuda, a vingança não vem de Deus. O perdão é a não vingança. O perdão é não querer o mal do outro, não necessariamente conviver com o outro. Sim. Porque quando Jesus fala assim, devemos amar até os inimigos, não está dizendo que eu devo conviver. Vai conviver com uma pessoa que quer o seu mal. Eu posso não querer mais o mal dela, mas eu não garanto que ela não vai querer o meu mal. Sim. Mas eu não carrego mais o sentimento de querer a destruição daquela pessoa. Mas eu tenho consciência que talvez eu nunca vou poder conviver com aquela pessoa. E se eu tiver que conviver, talvez de uma forma até diplomática. É o necessário para uma boa convivência. Então, é diferenciar. O perdão não necessariamente está vinculado à convivência. O perdão está vinculado à não violência. A não querer o mal daquela pessoa, não querer a destruição daquela pessoa. Querer que Deus abençoe, inclusive. Sim. Né? Que ela siga a sua vida, quem sabe um dia se converta e possa reparar o mal que fez. Sim. Porque, veja, essa é a graça do perdão de Deus, é a possibilidade da gente mudar, de se converter. Se você olha o apóstolo Paulo, né, que segurou até a capa de Estevão, que perseguiu muitos cristãos, e ele se converteu e se tornou talvez o fundamento principal para levar o cristianismo a todas as nações pagãs. Sim. Se você olha a história de Moisés, que matou um egípcio, tantos e tantos santos da igreja que tiveram a sua vida de trevas, mas que encontraram a luz e fizeram grandes coisas. Porque cada um de nós não estamos aqui por nada, temos uma missão. Só que muitas vezes o pecado, né, a realidade histórica
talvez mal resolvida, leva a pessoa para um caminho que não é bom. Mas o chamado dela está ali, né, ativo. A partir do momento que ela falar, não, eu quero mudar de vida, aquela potencialidade a qual ela foi chamada está ali. Ela pode desenvolver a todo momento. Por isso que eu falo, o perdão, ele vai até o último instante da vida da pessoa. Né? E claro que talvez aquela pessoa que passou a vida inteira fazendo mal, né, e chega diante de Deus e olha para a grandeza de Deus e vai viver o seu inferno. Por quê? Eu poderia ter vivido o amor de Deus na minha vida e não vivi. E vai ter que carregar a eternidade as consequências dessa não escolha. Mas em nenhum momento Deus negou a salvação para aquela pessoa. Pode encarar as penas ali de uma vida totalmente errada, mas pode alcançar. A salvação é para todos. Todos aqueles que queiram se voltar para Deus. Sim. Por isso que a gente precisa também ajudar os irmãos nesse processo. Por quê? Porque se eu assumo nessa realidade um papel de juiz, de condenador, como que eu vou ajudar as pessoas a se encontrar com Deus? Veja, se Deus dá até o último segundo a oportunidade do perdão, por que eu assumo nessa realidade a atitude de juiz? Sim. E fico até o último minuto condenando as pessoas. A gente quer para nós a misericórdia de Deus e para o outro a justiça de todo mundo. É de então, Deus, assim, do mundo, eu também preciso ajudar. Se eu sou um bom cristão, eu tenho que olhar as pessoas com esse olhar de Deus, acreditando na conversão. Sim. E é possível. Frei, ainda nessa período aqui do Natal, né, aqui a gente estava falando muito nós adultos, como nós vivenciamos isso, né, a questão do perdão, dessas realidades. Mas eu queria que o senhor comentasse um pouco como o senhor acompanha a catequese, um pouco a questão das crianças, né? Hoje a gente vê muito do Natal, às vezes tem criança que nem sabe que Natal é sobre Jesus, é sobre o nascimento de Jesus, né? E a gente está tão imerso assim, no Papai Noel, na árvore de Natal, e no presente, e faz cartinha para Papai Noel e tal. Como, dentro de casa, como que a gente pode realmente colocar Jesus como centro, colocar tudo isso que o senhor falou sobre a encarnação como o centro do Natal? Acho que a primeira coisa que o pai e a mãe precisam tomar consciência é tomar consciência da capacidade a partir da idade da criança. Veja, às vezes a gente tem a ideia de infantilizar a criança até o último minuto. E até na linguagem, né? Você começa a falar como se estivesse falando com um bonequinho, né? Usa tudo diminutivo e tal. Veja, primeiro que do ponto de vista, com base em toda a tecnologia que existe hoje no mundo, uma criança, as crianças elas têm antecipado até muitos processos de formação devido aos meios de comunicação. Então, você conversa com uma criança de 10 anos, ela já tem informações que no nosso tempo não era permitido, digamos assim. Nós não tínhamos esses acessos. Então, muitas vezes o pai olha para a criança com um julgamento de uma idade mental diferente da realidade que ela está ali. Nós não podemos fantasiar demais as coisas. Eu acho que você tem que trabalhar com a linguagem real, né? Dentro da pedagogia de cada fase, mas não ficar criando ilusões. Por quê? Para você falar com uma criança, você pode usar de palavras que sejam desse campo adulto, mas dentro de uma interpretação da fase dela. Uma coisa que eu acho que eu julgo importante, primeiro, você desce a estatura da criança para falar diretamente nos olhos dela. Você não fala de cima para baixo, você fala olhando nos olhos. Então, desça a estatura dela, abaixe e olhe nos olhos dela e fale diretamente a ela, onde você cria uma relação de segurança. Eu me sinto próximo, eu estou entre iguais, no mesmo nível, no mesmo olhar. Depois, traduzir nesse universo que ela está vivendo de acordo com a capacidade dela, mas não ignorar a inteligência que ela tem, né? Você às vezes fica rodeando para falar as coisas, mas ela já sabe. Quando a gente atende essas crianças, a gente percebe que elas têm informações que às vezes os pais nem sonham, né? E acha que ainda ela não tem. Então, assim, entender o seu universo, entender a sua realidade. Não podemos ignorar os sentimentos que elas trazem. A gente precisa aprender a ler os sinais que elas apresentam.
as crianças nos dão muitos sinais. Porque uma graça que a gente tem nessa fase da nossa vida é a sinceridade. Eles não vão inventar coisas. Claro que tem lá na fase da psicologia, a fase da fantasia e tudo mais. Mas isso é uma fase que também tem que ser interpretada do ponto de vista psicológico. Mas quando você se trata de situações cotidianas, elas são muito diretas no que elas falam. Sim. E essa sinceridade, elas precisam ser respeitadas. E ali você vê os sinais. Se ela está dando sinal de que aquela palavra, aquela fala que ela está dizendo, ela está trazendo ali um processo traumático por alguma situação que ela está vivendo, você não pode ignorar. E as crianças, elas precisam ser ouvidas. Nós precisamos dar espaços para que elas possam se manifestar, porque elas são transparentes nas suas expressões. E nessa transparência, ela vai mostrar o que está acontecendo. Só que, às vezes, os pais estão tão preocupados com a dimensão material, né, em dar tudo, em sustentar, e esquece da dimensão afetiva humana. O material, ele é importante, mas ele não substitui o afeto. Não. Porque não adianta você nascer no berço de ouro se você nunca experimentou o amor. O que você vai fazer com tudo aquilo? Às vezes até alguma criança que, falando assim de tempo de Natal, às vezes uma criança que a família está passando alguma dificuldade, né? Seja de relacionamento, seja dificuldade até financeira ou de relacionamento ali entre os pais, entre as pessoas da família, às vezes quer comprar realmente o sentimento da criança. Ah, é Natal, então vamos socar um monte de presente nessa criança aqui para ver se ela já fica mais feliz, porque é Natal, porque o Papai Noel trouxe. Não é bem assim, né? Tá deixando de lado, soterrando os sentimentos das crianças num monte de presente, num monte de bem material. E às vezes até no educar, às vezes uma criança ela vai fazer alguma coisa errada, ela é punida, mas ela não está sabendo por que ela está sendo punida. Eu acho que você tem que ser sincero. Olha, você não pode fazer essa ação, você não pode ter essa ação porque traz essas consequências. Às vezes você tem que ser sincero e dizer, olha, nós não temos condições para te dar essas coisas. Por quê? Às vezes uma criança vai na escola, vê os colegas que têm tudo e ela não tem nada, mas ela não entende a realidade. Às vezes só escuta o não, mas não sabe o porquê. Então, acho que você tem que dar mais voz. Você tem que dar espaço para que elas se manifestem. Eu lembrei de quando a gente até conversou um pouquinho antes, quando a Ana Paula foi para a escola particular, eles eram da escola pública, quando ela foi para a escola particular, melhorou um pouquinho financeiramente em casa, então vamos priorizar um estudo melhor. Aí sentamos com eles, né? Ela lembra bem disso. Lembro. Olha, você vai para a escola particular para estudar, porque lá é melhor, mas nós não temos condições financeiras que você tenha tudo que os coleguinhas têm. Não vai ter um tênis de marca, não vai ter dinheiro todos os dias para a cantina, vai ter que levar o lanchinho de casa. Então, assim, você vai ver muita coisa diferente. No que for possível, nós vamos comprar, mas não vai ser possível acompanhar as crianças que eram todas de uma condição financeira melhor. E deu muito certo. Deu. Ela fez amizade com uma mais pobre também. Eu acho que Partilhava o lanchinho essa com ela, deu orientação, super ela certo. tem que ser dita para a criança, para a realidade dela, mas também ela precisa ser dita para a realidade dos outros. Então, ela aprender a entender também, olha, talvez você vai ter, se fosse o contrário, você pode ter uma condição boa, mas talvez o seu coleguinha não tenha. Então, não trate ele com indiferença. Sim. Entender, fazer as pessoas a entender, a se colocar no lugar dos outros. Isso desde pequeno. Entende? Porque, infelizmente, acho que o egoísmo social ele é muito grande. Cada um só olha para si. Só que nesses ambientes escolar, né, como há essa sinceridade das crianças, muitas vezes eles também extrapolam nas suas brincadeiras e acaba agindo de forma até grosseira com os colegas e vai gerar um sofrimento na vida daquela outra pessoa. Que é o famoso bullying. Bullying. Eu sempre falo, olha, se coloque no lugar dos outros. Imagina se fosse você que tivesse nessa condição, passando por isso. E olha, o impacto que o bullying traz na vida da pessoa é muito grande. Porque a gente atende pessoas adultas que trazem traumas porque viveram experiências difíceis na infância. E na catequese, que o senhor acompanha muitos jovens, o senhor percebe isso também nesses atendimentos, né? O quanto eles sofrem. Sofrem muito, muito mesmo. E muitas vezes sofrem calados. Por quê? Porque não tem a confiança de falar com os pais, não consegue se expressar, né?
eu analiso 2 pontos do bullying que eu acho que é muito pesado. O lado agressivo, porque a pessoa que sofre bullying, ela pode aprender a revidar e vai agir agressivamente, ou o lado do fechamento, ela se trava para se proteger. O que acontece muitas vezes? A pessoa cresce, aquele contexto acaba, mas ela continua reproduzindo os mesmos efeitos. Ela não consegue romper. Ou ela é agressiva quando ela se sente ameaçada, ou ela se fecha diante das realidades da vida e não consegue se expressar. E isso vai gerando dor e sofrimento na pessoa. Então, essa dimensão do educar, ela precisa ser mais atenta, principalmente nessa fase, né, do desenvolvimento infantil. Sim. Frei, eu tenho um aviso para dar para o senhor. O senhor estava assim, não vou conseguir falar 1 hora, não vou conseguir falar. Senhor, já estamos aqui há quase 1h15, viu? Nossa senhora, nem percebi. Frei, Eu que profundidade. disse pro senhor. Que profundidade. Não, eu já fiquei pensando em umas falas ali. Nós vamos precisar chamar o Frei para dar uma formação para os nossos jovens aqui na Ai, seria muito bom. sobre Frei. a kenosis do Pai, do Filho e do Espírito. Então, muito profundo. O Frei chegou Frei. falando que ia fazer uma formação, só que vai ser em Birigui, né? Vou fazer Porque eu já em Birigui estava a querendo semana que invadir vem. a formação. Mas não consigo. Frei, foi ir pra muito Birigui. profundo mesmo. Nossa, que alegria. Muito Foi obrigado. muito alegria. bom, Frei. Eu queria já começar a agradecer, né? Infelizmente já estamos chegando aqui ao fim do nosso podcast, mas queria já agradecer ao senhor. Realmente foram coisas assim, quando a gente falou, vamos falar do tempo do Natal, vamos falar do Advento, eu não imaginava que tinham coisas tão profundas aí pra gente começar a refletir agora nesse tempo, né? E com certeza, se a gente vai ficando e vai conversando, tem muito mais ainda, Sim, né? sim. Então eu queria agradecer a presença, a vinda do senhor aqui, a disponibilidade e pedir, antes da gente começar a finalizar mesmo, para que se o senhor tem algum recado, se o senhor quer dizer alguma coisa para o nosso povo que está assistindo, que está ouvindo esse podcast, o senhor possa dizer diretamente a eles ali. Bom, falando aí diretamente para quem escuta e já também falando para os irmãos aqui da comunidade, né? Eu já tive a oportunidade de falar com o Walter algumas vezes a relevância do trabalho da comunidade, sim, né? A gente sabe da história de vocês, né? História de lutas, de incompreensões, mas veja, eu passei em muitos lugares e eu vejo um diferencial nas pessoas daqui de Dracena que viveram as experiências das formações aqui da comunidade, sim, né? A gente percebe uma consciência de igreja muito forte, uma dimensão de piedade muito grande, né? E eu acho que isso é fruto do trabalho de vocês, esses 30 anos de formação, formando pessoas, formando famílias. Claro que às vezes a gente encontra dificuldades, assim, não digo dificuldades, mas pontos de vista diferentes, né? Principalmente quando entra no campo moral. A gente tem uma visão talvez um pouco mais branda, às vezes em alguns pontos a gente acaba encontrando algumas visões um pouco mais radicais, e isso faz parte da igreja, a gente nunca vai ser unânimes. Sim. Mas independente desses posicionamentos, eu acho que o valor da formação que vocês trazem na dimensão da família, na dimensão da juventude, é o diferencial nesta cidade e de todos aqueles que têm a oportunidade de estar presente a partir dos braços que assim tem, né? Que não é só em Dracena, a gente sabe, dos muitos braços. Aqueles que são membros, que participam, eu acho que vocês precisam valorizar sempre mais esta oportunidade desta comunidade, porque é uma comunidade que vive a partir do sim de vocês também, né? Do sim daqueles que escutam, que acompanham. Então, sejam recíprocos, né, nas necessidades, nos pedidos de formações, abertos às formações, eu acho que isso é importante. A gente precisa valorizar esses momentos. Eu já passei por paróquias que, infelizmente, do ponto de vista pastoral, é frustrante, porque você não consegue organizar nada porque não tem pessoas, né? E aqui as menores formações sempre tem pessoas. E eu acho que isso não é do acaso, são 30 anos de evangelização, né, trazendo aí uma experiência nova, né? E cada vez mais é importante que vocês também não percam de vista isso, que ela precisa constantemente ser renovadas, né? Vocês também precisam constantemente buscar novos meios para responder às novas demandas do tempo presente. A gente, se você compara hoje, né, o próprio exemplo do Evangeliza Show,
né? Hoje vocês não conseguem mais fazer naquele porte, por quê? Porque a sociedade é outra, o mundo é outra, Sim. a tecnologia é outra, mas não significa que vocês não podem inovar. Uhum. Então, continuar nesse espírito de inovação, deixar realmente o espírito conduzir. E olha que o espírito conduz, e o espírito é dinâmico. Né? Uhum. A gente constantemente precisa deixar o espírito nos conduzir. Se a gente deixa, ele faz grandes coisas. Mas é deixar o espírito de Deus, não é o espírito de porco que a gente traz. Porque senão cada um coloca a sua ideia e aí não vai para lugar nenhum. Então, aprender a ouvir. Uma coisa que a igreja, os bispos têm voltado a fazer é aquelas reuniões circulares para ouvir o espírito. Uhum. Né? Ouvir os irmãos, ouvir o que eles pensam e não ignorar, por menor que seja, ou por mais absurda que seja a ideia, acolha. Uhum. E deixar que, a partir dessas ideias, o Espírito vai formando uma síntese que seja a unidade para todos. Né? Então, ter essa consciência. Tá bem? Frei, que alegria. Eu agradeço essa fala. também de coração a oportunidade, né? Como eu falei, para mim é um privilégio estar participando com vocês. Gosto muito do ambiente, estar aqui com vocês. Fiz boas amizades, eu acho que... E o retorno que vocês dão também para a gente, eu acho que isso é gratificante. Né? Estar nesses momentos, para mim, principalmente, é um crescimento muito grande na minha vocação e me provoca. Né? Provoca para ver, bom, realmente... naquilo que eu preciso mudar, o que eu preciso manter, isso é importante, eu acho que isso é bom. Foi uma alegria saber que o senhor também começou lá com uma espiritualidade carismática, né, que nós não sabíamos que é a nossa espiritualidade, mas quando o senhor falava do espírito, deixar o espírito agir, a gente tem conversado bastante de como o Espírito Santo, como Deus tem sido generoso conosco, na nossa limitação aqui, porque também somos limitados, né? Na nossa limitação, mas o quanto ele tem agido mesmo, o quanto ele tem trazido novas pessoas, transformado a vida das pessoas. E nós sabemos que não é capacidade humana. Né? Claro que a gente tem a parte que a gente faz, que a gente sai, vai implantar seminário de vida, diga assim a Deus, em outros lugares. Mas a transformação que ocorre na vida das pessoas é óbvio, basta olhar, que a gente sabe que é uma obra do Espírito Santo. Sim. Então, assim, alegra ver, perceber que, né, outras pessoas estão vendo isso, estão percebendo. É um valor que vocês nunca devem perder de vista, que também é um valor franciscano, é a confiança na providência. Sim, sim. E essa dimensão ela é fundamental, porque a igreja nasce da providência. Ela não nasce de uma estrutura organizada. Uhum. Ela nasce da confiança plena em Deus. Sim. E deixar que Deus conduza por meio do seu Espírito. Então, acredite na providência. Por mais desafiador que seja, levantar essa capela, por exemplo, que é uma graça para esta comunidade, acredite na providência. E vocês têm experiências muito profundas disso. Eu acho que esse testemunho dessa dimensão da providência precisa ficar muito mais evidente. Porque isso é uma coisa que o mundo de hoje está perdendo. Porque a gente entrou numa lógica capitalista, materialista. Que né? tem que ter muita segurança, então, que tem que tudo tá muito... Sim. Frei, muito obrigada. Fiquei muito feliz mesmo com esse podcast, com a presença do senhor. E não só feliz, fiquei com vontade de confessar depois dessa... Que bom! Eu acho que não foi só eu, viu? Porque o senhor fala com tanto amor sobre a confissão que eu fiquei com vontade de confessar. E na formação dele também, né? E na formação também. Vou lá para Birigui agora. Vou levar 2 neném lá para chorar durante a confissão, durante a formação. Frei, muito obrigado novamente. E muito obrigada, Nice, também, viu? Por estar aqui sempre. Deus te abençoe. Amém. Tá, filha? É o contrário, né? Deus te abençoe, filha. Amém. Amém. E muito obrigado você que ficou aqui conosco até agora. Se você também ficou com vontade de confessar, pode ir lá na Matriz Nossa Senhora Aparecida de Dracena, confessar com o Frei Roger, vai fazer fila agora. Ou na sua paróquia, né? Por favor. Na sua paróquia. Procura seu pároco também. Estou jogando o Frei Roger aqui na fogueira, mas, gente, procure seu pároco, vá lá na sua igreja, na igreja mais próxima, veja os horários de confissão, ou se ele está lá disponível, já chama ali, vê se ele consegue atender ali na hora, porque confessar realmente é uma graça muito grande, uma maneira muito boa de começar esse tempo, de viver esse tempo agora do Advento.
Queria agradecer que você ficou aqui conosco para mais esse episódio. Queria agradecer que você já curtiu esse vídeo, porque eu confio em você. Eu sei que você já curtiu. E já compartilhou. E já compartilhou. Se não compartilhou, tome vergonha, compartilhe. Compartilha nas redes sociais, manda no WhatsApp para quem você acha que vai gostar daquilo que a gente conversou até agora, né? Não esqueça que temos outros episódios também. Se você está caindo de paraquedas aqui hoje, entra aqui no nosso canal e saiba que a gente tem vários assuntos, vários convidados que já passaram por aqui. Dá uma maratonada. E toda segunda-feira agora, nessa temporada, até meados de janeiro, toda segunda-feira às 8 da manhã, teremos Diga Sim Podcast. Mas eu não vou dar tchau para vocês, porque eu vou pedir para alguém muito melhor do que eu nos dê a bênção para podermos finalizar. Se o senhor puder, Frei, por favor, nos dê a bênção. Então agradecemos a presença de Deus que nos conduziu nesse momento, a presença do Espírito Santo, e pedimos a bênção dele para cada um de vocês que acompanha, para as suas famílias, e que se preparem realmente de coração sincero, aberto para esta graça do tempo do Advento, em espera do menino Deus que vai nascer em nossos corações. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, que o Senhor vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que possamos permanecer sempre na paz do nosso Cristo. Amém. Tchau.